O vento não tem nome nas estepes da Mongólia. Ele vem do norte, desce pelas encostas do Khenti, atravessa pastagens que não têm fim visível e move a grama em ondas longas, como se a terra respirasse. Em fevereiro, a temperatura cai a 40 graus negativos. O gelo racha a madeira dos abrigos e congela a água dentro das vasilhas de couro. Não há cidade, não há muro, não há nada que marque onde começa um território e onde termina outro. Apenas o horizonte, que se repete em todas as direções como uma promessa sem destinatário. Foi nesse mundo, sem fixidez, sem fronteiras, sem centro, que nasceu, por volta de 1162, uma criança que ninguém, naquele momento, tinha razão para notar. Seu pai era um chefe menor de uma tribo menor. Sua mãe havia sido raptada de outro clã, prática comum nas estepes, onde as mulheres circulavam entre grupos como moeda de alianças e guerras. Quando o menino saiu do ventre, segurando na mão direita um coágulo de sangue escurecido, os mais velhos olharam e disseram que era um sinal. Chamaram-no Temujin. Por volta de 1206, 44 anos depois, esse mesmo homem convocou os chefes de todas as tribos das estepes da Ásia Central às margens do rio Onon, o mesmo onde havia nascido, e recebeu um título que nenhum mongol havia carregado antes: Genghis Khan, governante universal. Nas décadas seguintes, seus exércitos destruíram mais cidades do que qualquer força militar antes deles na história registrada. Mataram mais pessoas, em proporção à população global, do que qualquer conflito até o século XX. Criaram o maior império contíguo que a Terra já conheceu. 18 milhões de quilômetros quadrados no seu pico, conectando o Pacífico ao coração da Europa. E, ao mesmo tempo, abriram as rotas que ligaram o Oriente ao Ocidente. Protegeram comerciantes, garantiram liberdade religiosa, construíram sistemas de comunicação que a Europa medieval demoraria séculos para igualar. A mesma força que destruiu o mundo também o reconstruiu. Essa é a contradição que os livros escolares raramente conseguem segurar sem deixar cair alguma coisa. O mundo que existia antes de 1206 nunca voltou. Para entender o que Genghis Khan construiu, é preciso primeiro entender o mundo que o construiu a ele. No início do século XII, as estepes da Ásia Central eram um mosaico em guerra permanente. Merquitas, tártaros, naimanos, queraitas, jagirates, tribos nômades que disputavam pastagens, raptavam mulheres, trocavam alianças com a velocidade das estações e carregavam ciclos de vingança que duravam gerações. Não havia Estado, não havia fronteira. Não havia autoridade que sobrevivesse à morte do homem que a encarnava. A hierarquia era simples e brutal. O mais forte comia. O mais fraco servia ou morria. Ao sul das estepes, o Império Jin controlava o norte da China com uma burocracia sofisticada e uma muralha que levou séculos para ser erguida. Mais ao oeste, o Califado Abássida de Bagdá era o centro intelectual do mundo islâmico. Sua grande biblioteca, o Bait al-Hikmah, guardava traduções de Aristóteles, tratados de medicina, mapas de estrelas, poesia. Em Samarcanda e Bukhara, cidades que rivalizavam com qualquer metrópole conhecida, mercadores vendiam seda, especiarias e marfim em mercados que não paravam nem na chuva. Era um mundo rico, diverso, complexo, e estava inteiramente despreparado para o que vinha das estepes. A infância de Temujin foi uma escola de sobrevivência que nenhuma academia de guerra poderia reproduzir. Quando ele tinha 9 anos, o pai foi envenenado pelos tártaros durante uma viagem de retorno das negociações de um casamento arranjado. O clã Borjigin
Recusando-se a obedecer a um garoto, abandonou a viúva Huelun e seus filhos às estepes. Sozinha com 5 crianças e sem animais suficientes, a mãe os alimentou com raízes, bagas e ratos capturados nas margens do rio Onon. O frio matava os mais fracos. O desespero matava o resto. Temujin sobreviveu. Alguns anos depois, foi capturado por inimigos e preso com um cangue de madeira no pescoço. Um bloco que impedia o sono, tornava cada movimento uma dor e marcava o prisioneiro como propriedade de outro homem. Fugiu. Voltou. Casou-se com Berthe, filha do chefe Dai Se-chen, numa união arranjada que se tornaria a mais duradoura da sua vida. Logo depois, os merquitas raptaram Berthe, em resposta ao rapto da própria mãe de Temujin, anos antes, pelos ancestrais do clã Borjigin. O ciclo de violência nas estepes não tinha começo claro. Tinha apenas a violência, dobrando sobre si mesma em espirais. Temujin resgatou Berthe com a ajuda de aliados. O primeiro filho que ela teve depois do resgate, Joti, carregou para sempre a dúvida sobre a paternidade. O próprio Temujin nunca a respondeu publicamente, mas essa ambiguidade, plantada no início de tudo, envenenaria mais tarde o futuro do maior império do mundo. Os homens que seguiram Temujin nos primeiros anos não o seguiram por ideologia. Seguiram porque ele era o único chefe das estepes que, quando prometia, cumpria. Que quando conquistava, dividia. Que quando traía, esperava ser traído de volta. E se preparava para isso. Era uma lógica de sobrevivência elevada ao nível de princípio político. Entre 1196 e 1206, Temujin fez o impossível. Num processo de 20 anos de guerras, traições calculadas e alianças estratégicas, ele unificou, uma por uma, as tribos das estepes da Ásia Central. Não por sentimento de nação, esse conceito era estranho ao mundo nômade, mas por uma combinação de força militar, lealdade redistributiva e uma capacidade de absorver os derrotados, em vez de apenas destruí-los. Em 1202, derrotou os tártaros, os mesmos que haviam matado seu pai. A ordem que deu depois foi precisa e fria. Todos os homens tártaros mais altos do que o eixo de uma roda de carroça seriam executados. Era uma medida de segurança travestida de matemática. Uma geração inteira de potenciais vingadores foi eliminada num único dia. Em 1203, voltou-se contra Togrul, seu antigo aliado e pai adotivo, Khan dos Queraitas. Em 1204, destruiu os Naimanos, o último grande poder independente das estepes. Em 1206, às margens do rio Onon, o Kurultai, a grande assembleia tribal, proclamou Genghis Khan. O que ele construiu a seguir não era apenas um exército, era um sistema. Aboliu a aristocracia hereditária e criou uma meritocracia militar. Comandantes eram escolhidos por competência, não por nascimento. Organizou seus guerreiros na unidade decimal, grupos de 10, 100, 1000 e 10.000 homens, cada nível com seu comandante, cada comandante pessoalmente responsável pelos seus. Proibiu o saque durante batalhas. A pilhagem seria feita depois, de forma organizada, distribuída segundo regras claras. Adotou a escrita uigur para codificar suas leis no Grande Lhasa, um código que, entre outras coisas, garantia liberdade religiosa, protegia mensageiros diplomáticos e punia com a morte o roubo de gado. Criou o Yan, um sistema postal de longa distância com estações a cada 40 quilômetros nas rotas do Império. Uma mensagem podia atravessar continentes em dias. A Europa medieval levaria séculos para construir algo equivalente. E então, ele virou os olhos para o que estava além das estepes.
Em 1219, uma caravana de mercadores enviada por Genghis Khan ao Império Corásmio foi massacrada por ordem de um governador local, ou do próprio Shah. As fontes divergem. Os mensageiros que Genghis Khan enviou em seguida para pedir reparação tiveram a cabeça cortada. Havia insultos que o grande Yasa não previa perdão. Esse era um deles. O que se seguiu foi a destruição do mundo islâmico medieval como ele existia. Entre 1219 e 1221, o exército mongol varreu sistematicamente as cidades mais ricas da Ásia Central. Bukhara caiu em fevereiro de 1220. A população foi reunida nos campos além dos muros. Genghis Khan entrou na grande mesquita montado a cavalo, subiu à cátedra dos pregadores e declarou aos habitantes que era o flagelo de Deus, enviado como punição pelos seus pecados. Não era retórica, era uma declaração de resultado. Os homens em idade militar foram executados. As mulheres e crianças escravizadas. A cidade foi incendiada. Em Samarcanda, uma das maiores cidades do mundo islâmico medieval, com estimativas populacionais entre 200 e 500 mil habitantes, a resistência durou dias. Quando terminou, entre metade e 2/3 da população havia perecido. Urgent, capital do Corásmio, foi destruída até as fundações. Para apagá-la definitivamente, os mongóis desviaram o curso do rio Amudária e inundaram os escombros. O Shah Muhammad II, que havia provocado tudo isso, fugiu. Morreu sozinho numa ilha do Mar Cáspio em dezembro de 1220, com cerca de 50 anos. Não havia sido capturado. Não havia travado a batalha decisiva que poderia tê-lo salvo. Havia simplesmente fugido até não ter mais para onde ir. E morreu. Genghis Khan não viveu para ver o fim do que havia criado. Em agosto de 1227, durante a campanha contra o reino Xixia, no noroeste da China, o governante universal morreu. A causa exata permanece desconhecida. Queda de cavalo, doença, ferimento de batalha. As fontes contradizem umas às outras, como se o próprio relato de sua morte resistisse a ser fixado. Por sua vontade, o lugar do seu sepultamento foi mantido em segredo absoluto. Os trabalhadores que construíram sua tumba foram mortos. Os soldados que mataram os trabalhadores foram mortos em seguida. Até hoje, o túmulo de Genghis Khan não foi encontrado. Ele desapareceu da terra como havia aparecido, sem que ninguém soubesse exatamente como. O que continuou foi o sistema que ele havia construído e os filhos que havia gerado. Seus descendentes dividiram o mundo em 4 grandes khanatos. Ogedei Khan, terceiro filho de Genghis, expandiu as conquistas para a Europa Oriental. Em 1241, os generais mongóis Subutai e Batu destruíram exércitos medievais em Legnica, na Polônia, e no rio Sajó, na Hungria, com uma precisão tática que deixou a cristandade em estado de choque. Os cavaleiros pesados europeus, acostumados a batalhas frontais de infantaria densa, encontraram um inimigo que atacava, recuava, atraía, cercava e desaparecia, e voltava de um ângulo diferente. Só a morte de Ogedei, em dezembro de 1241, deteve o avanço. A Europa sobreviveu por uma coincidência biológica. Em 1258, Hulagu Khan, neto de Genghis, destruiu Bagdá. O califa Al-Musta'sim, último de uma dinastia que havia governado o mundo islâmico por 5 séculos, foi enrolado em tapetes e pisoteado por cavalos, para que seu sangue real não tocasse a terra. Entre 200 mil e 800 mil habitantes de Bagdá morreram na semana que se seguiu. A grande biblioteca,
o Beit al-Hikma, o maior repositório de conhecimento do mundo islâmico medieval, foi destruída. Dizem que as águas do rio Tigre ficaram negras de tinta por dias. Os livros afundaram. O conhecimento de séculos dissolveu-se na lama de um rio. As estimativas modernas de mortes nas campanhas mongolas são motivo de debate entre historiadores. Os números variam, mas nunca deixam de ser assombrosos. O historiador britânico David Morgan estimou que o Irã perdeu entre metade e 2/3 de sua população durante o século XIII. O geógrafo iraniano Rashid al-Din Hamadani, escrevendo poucas décadas depois dos eventos, descreveu cidades outrora florescentes, como desertos de ossos. Análises demográficas compiladas por estudiosos como Timothy May sugerem que as campanhas mongolas na Ásia Central, na Pérsia, na Rússia e na China podem ter sido responsáveis pela morte de 30 a 40 milhões de pessoas. Num mundo com uma população global estimada em 400 milhões. Não como retórica, como aritmética histórica. Mas então veio a virada que ninguém havia previsto. Em setembro de 1260, na região do atual norte de Israel, os mamelucos egípcios derrotaram o exército mongol na Batalha de Ain Jalut. Era a primeira grande derrota mongola em campo aberto. O general que os derrotou, Baybars, havia nascido nas estepes ao norte do Mar Negro, de origem turco-cumana, provavelmente vendido como escravo ainda jovem. Conhecia as táticas mongolas de dentro, sabia o que fazer quando elas chegassem, e o fez. Ain Jalut não foi apenas uma batalha. Foi a demonstração pública de que os mongóis podiam ser derrotados. E o império começou a mudar de dentro para fora. O que aconteceu nas décadas seguintes é uma das ironias mais extraordinárias da história. Os conquistadores foram conquistados pelas civilizações que haviam destruído. Os cães mongóis do Ilkhanato persa converteram-se ao islamismo. Os cães da Horda Dourada, que controlavam a Rússia, converteram-se ao islamismo. Kublai Khan, neto de Genghis, nascido em 1215, governou a China como imperador da dinastia Yuan, adotou o budismo tibetano e a cultura chinesa, contratou burocratas confucionistas e foi descrito pelo viajante veneziano Marco Polo, que chegou à sua corte em 1275. Como um governante de sofisticação e magnificência, sem paralelo no mundo que Marco Polo conhecia. O mesmo Polo que ficou atônito diante do papel moeda, das estradas, dos canais, da escala das cidades. O terror havia se tornado administração. A conquista havia se tornado cultura. Havia uma outra face do Império Mongol que o terror encobriu e que os séculos acabaram por revelar. A Pax Mongólica, a paz mongola que se instalou sobre as rotas comerciais entre a Europa e a China durante o século XIII e início do XIV, foi um dos fenômenos mais transformadores da história pré-moderna. Sob a proteção das leis mongolas, as rotas da seda tornaram-se mais seguras do que haviam sido em séculos. Mercadorias, ideias, tecnologias e doenças circularam de uma extremidade à outra da Eurásia, com uma fluidez sem precedente. A pólvora, a imprensa, o papel e a bússola, tecnologias desenvolvidas na China, começaram a viagem em direção ao Ocidente, justamente por essas rotas abertas pelos mongóis. Sem a Pax Mongólica, o renascimento europeu, tão dependente dessas tecnologias, teria ocorrido de outra forma, em outro ritmo, ou talvez não da forma que conhecemos. E também viajou pelas mesmas rotas a Yersinia pestis. A bactéria da peste bubônica foi carregada involuntariamente pelos exércitos mongóis do interior da Ásia até a Crimeia, em 1346. De lá, embarcou em navios mercantes e chegou à Sicília.
depois a Península Ibérica, depois ao coração da Europa. Entre um terço e metade da população europeia morreu na peste negra. A Pax Mongólica deu ao mundo comércio, conhecimento e a pior epidemia da história humana. Tudo ao mesmo tempo, pelo mesmo caminho. O legado do Império Mongol não pode ser separado em gavetas limpas. Ele é, por natureza, contraditório. A Rússia tsarista foi moldada tanto pelos mongóis quanto pela tradição eslava. Moscou emergiu como potência regional precisamente porque, durante os 150 anos de domínio mongol, aprendeu o que significava organizar um Estado centralizado com recursos militares disciplinados. Há historiadores que argumentam que o colapso populacional do Oriente Médio Islâmico no século XIII alterou irreversivelmente o equilíbrio de poder entre o mundo islâmico e a Europa cristã, e que a ascensão europeia ao domínio global nos séculos XV e XVI foi facilitada, entre outras razões, pelo vácuo criado pela destruição mongola. O cavalo que saiu das estepes em 1206 ainda está galopando. Em 2003, o geneticista Brian Sykes, da Universidade de Oxford, publicou um estudo estimando que aproximadamente 8% dos homens na antiga área do Império Mongol, o equivalente a 16 milhões de pessoas vivas hoje, carregam um haplotipo do cromossomo Irco, que provavelmente descende de Genghis Khan e seus parentes próximos. Não como metáfora, como genética. O governante universal está, literalmente, nos corpos de 1 em cada 200 homens vivos na Terra hoje. E os sistemas de irrigação que sustentavam a agricultura do Irã e da Mesopotâmia, destruídos pelas campanhas mongolas e jamais plenamente restaurados, deixaram cicatrizes na paisagem e na demografia que persistiram por séculos. Há regiões do Irã central que, até hoje, mantêm densidades populacionais muito abaixo dos números pré-mongóis. O vazio que os cavaleiros das estepes criaram em 3 anos levou 800 para começar a ser preenchido. O último eco direto de Genghis Khan chegou no século XV. Timur, conhecido no Ocidente como Tamerlão, nascido em 1336 em Kesh, hoje Shahrisabz, no Uzbequistão, era de ascendência turco-mongol e reivindicava a herança Genghis Kânida. Sem poder reclamar o título de Khan por não ser descendente direto por linha masculina de Genghis, governou como emir e destruiu, nas últimas décadas do século XIV e início do XV, Delhi, Bagdá, Damasco e Esmirna, em campanhas que evocavam deliberadamente os métodos do fundador do Império Mongol. Morreu em fevereiro de 1405, marchando para conquistar a China com 68 anos. De pneumonia. No frio de Otrar. Alguns fantasmas não aprendem a morrer quietos. A história do Império Mongol não é a história de bárbaros que destruíram a civilização. É a história de como a civilização é sempre mais frágil do que parece, e ao mesmo tempo mais resiliente do que o terror supõe. É a história de um homem nascido na miséria de uma estepe, sem nome, que refez o mapa do mundo inteiro. E de um mundo que, ao ser refeito pela força, encontrou formas de absorver, adaptar e continuar. O que as estepes criaram, o tempo devorou. O que o tempo devorou, a história preservou. E o que a história preservou nos diz, com uma clareza que nenhuma muralha foi capaz de parar. O mundo não tem donos permanentes, apenas passageiros que, por um breve e intenso momento, acreditaram que sim. Se esse vídeo chegou até aqui com você, valeu cada minuto. Deixa o like. Ele é o único sinal que diz que vale a pena continuar fazendo isso com esse cuidado. Se inscreve no canal para não perder os próximos. E se tiver alguém que gosta de história contada assim,
Manda esse vídeo para essa pessoa. A gente se encontra no próximo.